Então, gente, tenham todos uma boa noite, iniciando a gravação. Vamos para mais uma aulinha de língua portuguesa, vamos para mais um dia próximo da nossa aprovação, tá bom? Pessoal, eu queria saber de vocês desde já, como foi o simulado? O que vocês acharam no simulado? O que acharam das questões de língua portuguesa? Aliás, Luna, todas as questões, todas as aulas já estão disponíveis na plataforma, viu? Eu acho que você não viu ainda, mas todos vocês têm acesso, viu? Então, reveja as aulas, né? Deixei todas gravadas para que vocês tenham acesso e possam acompanhar todo o nosso trajeto, tá bom? O que acharam no simulado de português? Difícil, fácil? Alguns conteúdos que a gente já viu já caiu nesse simulado, certo? Eu fiz questão, quando eu estava fazendo o simulado, de colocar essas questões também para contemplar um pouco dos conteúdos que a gente vinha estudando. O que acharam? Eu acho que das questões que tiveram, das 40, eu acertei mais de português. Mas, no geral, Luísa, você acha que foi bem? Se puder compartilhar, claro. Eu acho que foi muito boa em português. Muito boa? Coisa boa. Sim. Perfeito. Danilo, Cecília, Luna, não sei se já fez. Eu achei mais ou menos. Show difícil, Danilo? É normal, certo? É o primeiro simulado de vocês, tem muitos conteúdos que vocês não viram, então, assim, é bem comum que não chegue dominando tudo, é impossível, né? Muito conteúdo, são só alguns, a gente viu uns 3. E esses conteúdos, eles estavam presentes, e a gente vai já discutir essas questões que estavam presentes, certo? Cecília? Eu achei fácil também. Não achei tão fácil, porque tem uns conteúdos que eu ainda não vi. Isso. Mas eu consegui responder a maioria. Perfeito. Luna, não sei se fez. Eu não fiz, mas eu pretendo ver ainda um pouco das questões, assim, também a questão da redação, essas coisas. Pronto, perfeito, viu, Luna? Então, gente, vamos iniciar. Qualquer coisa, podem falar, viu? Podem comentar qualquer coisa em qualquer momento. Vocês estejam bem à vontade, tá bom? Vamos. Vocês estão com acesso à minha tela, né, pessoal? Pronto, perfeito. Valeu, Danilo, pelo aviso. Então, gente, vamos iniciar, certo? Simulado, 20 questões de língua portuguesa, certo? 20 questões de matemática e uma produção discursiva, né, pessoal? Redação. Simulando 100% a nossa prova do IFRN, certo? O simulado não foi tão difícil, foi um simulado aqui que nós tivemos 20 questões de português. Eu que elaborei esse simulado, certo? Não são todos, mas alguns simulados são elaborados por mim, pelo professor Igor, de matemática, pela professora Joyce também de redação, e outros são elaborados pelos professores de Apodi, certo? Então, simulado tranquilo, com 4 textos curtos, 4 textos que falavam sobre a valorização do professor, né? Um tema muito pertinente na nossa atualidade, né? A valorização do professor, a sobrecarga que existe em cima de muitos professores, né, do Brasil, e que precisa trabalhar, às vezes, mais de uma escola, que precisa se desdobrar para poder viver bem financeiramente, e isso acaba impactando na questão pedagógica, né? O professor ele não consegue, muitas vezes por falta de tempo, acaba tendo uma aula aos alunos um aprendizado mais efetivo. Então, o texto falava sobre isso, fazia comparações com alguns países, né? Eram textos tranquilos. Aqui no final, gente, tem uma questão sempre dada pelo IF, certo? Que é a questão ou de tirinha. Eu já vou até colocar aqui para vocês. Vocês notem isso aqui, que isso aqui é sempre dado. Olha, sempre tirinha ou charge, certo? A gente ainda vai ver um pouco a diferença das duas, mas tirinha geralmente é feita nesses quadrinhos, que tem um tom crítico, que tem um tom de mostrar alguma coisa, de discutir alguma coisa.
também, às vezes o IF entrega bastante isso, porque todo o texto ele tem que indicar a fonte de onde foi tirado. E veja que aqui tem, lugar de onde foi tirado. Facebook, tiras Armandinho. Por isso aqui, você sabe que logo nós estamos falando de uma tirinha. Então, isso aqui já respondia a questão número 19. Questão número 19, que perguntava sobre os gêneros textuais. Certo? Então, aqui, não tinha para onde correr, já era uma questão de graça. O texto 4 é uma tirinha, né? Então, é uma questão dada, uma questão que a gente não pode, de maneira alguma, perder. Vamos aqui aos conteúdos, gente. As questões de texto foram bem tranquilas. Se der tempo, a gente volta para ela para fazer uma leitura, porque a gente tem um conteúdo para ver hoje. Mas são questões tranquilas, questões relacionadas ao texto, né? Questões que estão diretamente ligadas ao texto, ou seja, quando vocês verem essas questões aqui, de acordo com o texto 1, é correto afirmar que... Então, aqui, vocês vão focar em responder essa questão de acordo com o texto. O próprio enunciado pergunta isso, de acordo com o texto. Então, vocês, aqui não cabe a opinião, e sim a alternativa em que a resposta estiver correta vai estar 100% presente no texto, certo? Daqui a pouco a gente tenta ver mais algumas questões dessas, mas eu quero focar nos conteúdos que a gente já viu, por exemplo, o conteúdo de substantivo e adjetivo. Quem fez o simulado acertou essa questão, gente? Substantivo e adjetivo? Danilo acertou? Perfeito, Danilo. Quem mais? Eu acertei Eu também. acertei também. Marquei letra A, eu acho. Pronto. Foi Cecília e Luísa, né, que falaram? Pronto, perfeito. Então vamos lá, gente. Aqui a questão é bem tranquila e perguntava o seguinte, né? Os elementos linguísticos sobrecarregados e educacional, respectivamente, assumem valor de, ou seja, está perguntando qual a classe de palavra de sobrecarregado e de educacional, né? Então, são os elementos 2 e 4. Então, vocês têm que perceberem aqui, sobrecarregados e educacional. Lembra do que eu falei do X, que é Y, né? Aqui não tem como errar. Era só utilizar isso que a gente acertava facilmente a questão, né? X, substantivo, e Y, adjetivo. Não, talvez não tenha visto isso ainda, mas quando você voltar às aulas passadas, você vai ver o quanto é fácil esse conteúdo, quanto facilita acertar a questão assim. Então, gente, aqui era só pegar, veja que para todo adjetivo nós temos que ter um substantivo, né, para colocar no X-Caps. Veja que nós temos aqui a palavra professores. Tínhamos professores desmotivados ou sobrecarregados. O que é que nós iríamos fazer? Vocês iriam pegar a palavra professor, que é o substantivo, juntamente com os adjetivos. Veja que você consegue colocar no X-Caps. Vamos pegar professor e desmotivado. Ficaria professores que são desmotivados. Então, professores, substantivo, desmotivados vai ser adjetivo. Quando você inverter, vai ficar estranho. Desmotivados que são professores, então não faz muito sentido, né? Então, professores que são desmotivados. Então, professores é substantivo. Certo? Professores é substantivo, desmotivados é adjetivo. Só que na questão, eu pedi sobrecarregados. Aqui, o que vocês iam fazer? Era só pegar professores novamente, que é o substantivo, e anexar carregados. Vocês iam fazer o seguinte, ia dizer professores que são sobrecarregados. Então, professores, como eu já vi, substantivo e sobrecarregado vai ser nosso adjetivo, certo? Então, aqui, quando a gente fosse para as alternativas, vocês já eliminavam letra D e letra B, certo? Só ficaria A e C. Ou adjetivo e substantivo. Aí vem a palavra educacional, né, que é o elemento 4. Veja que ao lado de educacional tem desigualdade. Pega desigualdade e educacional e coloca no X, que é Y. Fica como? Desigualdade, no lugar do X. Educacional no lugar do Y. Fica desigualdade, que é educacional. Nesse caso, veja que desigualdade é substantivo e educacional, adjetivo. Só colocar aqui, desigualdade, substantivo, educacional, adjetivo. Como eu cobrei educacional e sobrecarregados, eu tenho aqui 2 adjetivos, certo? Resposta correta, letra A. Então, aqui é uma questão tranquila, certo? Questão fácil, questão que vocês não podem perder de maneira alguma no momento da prova. Mais uma, questão de acentuação.
a gente já viu, né, palavras oxítonos, paroxítonos, proparoxítonos, regra dos hiatos, a gente resolveu até algumas questões sobre isso. Acertaram também essa questão? Eu acertei. Eu acertei. Perfeito, todos acertaram. Olha, aqui não era uma questão fácil, mas eu mostrei isso para vocês na nossa aula. Não era uma questão fácil. Veja que o vocábulo consequência, nós temos, olha, só diminuir o tamanho dessa letra. Temos aqui, vamos separar consequências. Fica assim, ó, consequência, certo? Então, em consequência, gente, nós temos uma palavra que é paroxítona, terminada em ditongo, que é uma paroxítona terminada com o encontro de duas vogais no final da sílaba, certo? Então, essas duas vogais juntas são chamadas de ditongo, certo? O que é que nós íamos fazer? Íamos procurar outra paroxítona. Veja a palavra saúde. Saúde é acentuada pela regra do hiato, né, gente? A gente cansou de ver saúde. Saúde, né? Ocorre com I ou U quando fica sozinho na sílaba, ou junto de um S. Então, quando isso ocorre, nós temos a regra dos hiatos. Faísca, mesmo caso, né? Temos aí, isca. Então, era uma questão também difícil. Faísca também, ó. Vejo que o I está sozinho, seguido de um S. Aqui o U está sozinho. São as duas regras dos hiatos, certo? Parece com a paroxítona, mas, na verdade, é a regra do hiato, tá bom? Aí vinham as palavras difíceis. Tinha a palavra lápis, e tinha a palavra vícios. Vamos ver essas duas palavras. Vou até colocar aqui na frente, palavra vícios. Tinha a palavra lápis, e tinha a palavra vícios. Olha só, gente, prestem atenção. Lápis é uma palavra paroxítona, vícios é uma palavra paroxítona. Então, vamos ver aqui, ó. E consequência também é a palavra paroxítona. Veja que todas estão acentuadas na penúltima sílaba, né? Consequência está na penúltima, lápis está acentuado na penúltima, e vícios também está acentuado na penúltima sílaba. Aí vocês chegam para mim e falam, então, professor, a questão tem que ser anulada, né? A resposta é não, certo? Porque, embora as três sejam paroxítonas, vocês têm que observar o final da palavra, certo? Veja que consequência ela é terminada em ditongo, né? Então, aqui, ó, deixa eu apagar isso aqui, para vocês verem. Consequência é uma paroxítona, terminada em ditongo, que é um encontro de duas vogais no final da sílaba. Veja que a palavra lápis, ela é uma paroxítona terminada em S. Então, ela não é igual à consequência. Para ser igual à consequência, tem que terminar também em ditongo, no encontro de duas vogais. Veja que eu tenho aqui a palavra vícios, ó. Vícios termina em ditongo. Mas aí vocês podem perguntar, professor, e esse S? Esse S aí nada mais é do que a palavra no plural, certo? Então, você poderia colocar também aqui só vício, né, para facilitar. Então, aqui você poderia colocar assim também só vício. Ó. Veja que fica uma palavra paroxítona terminada em ditongo, né? Igualmente como consequência. Então, a resposta, letra D, vícios, certo, pessoal? Questão facílima. Não tão fácil, né? Porque tinha essa nuance aí que tem que perceber. Mas é uma questão que dava para acertar. Essa questão 11 a gente vai ver hoje, certo? O conteúdo da aula da gente hoje é o que está presente nessa questão 11. Tem aqui algumas questões de funções sintáticas. E aí, gente, mais uma questão de um conteúdo que a gente viu. Questão 14, que diz o seguinte: o elemento linguístico desvalorização é formado pelo processo de. Então, aqui ele quer saber de processo de formação de palavras. Lembra que a gente viu isso? Saber se a palavra era prefixo, se era sufixo, se era prefixo e sufixo, se era uma parassintética, ou se era composição por justaposição ou aglutinação. Vocês lembram, né? A gente viu até muitos exemplos, palavra feliz, infeliz, vimos com algumas composições. Então, a palavra desvalorização é formada pelo processo de. E aí nós tínhamos A, derivação prefixal e sufixal, B, derivação parassintética, C, composição por justaposição e D, derivação sufixal. Vocês acertaram essa questão? Era uma questão também não tão simples, mas é questão boa.
Eu errei. Danilo também. Você poderia dizer qual você marcou, Luísa? Exatamente, eu não marquei nenhuma. Eu achava que a questão, inclusive, não tinha a alternativa correta. Sim, achou que não. Achou que, no caso, seria uma questão que estava sem alternativas, né? Vamos lá. Você vê como funciona. Seu microfone está ligado, viu, Luiz? Desvalorização. Vamos lá, desvalorização, gente. Veja que aqui, ó, bem tranquilo. Nós tínhamos a palavra aqui, ó, palavra primitiva, certo? Valorizar, certo? Nós tínhamos a palavra valorizar. Para formar a palavra desvalorização, esse R aqui tem que ser perdido, certo? Só que não vai se configurar uma composição, porque composição é a junção de duas palavras. Aqui eu vou ter uma palavra que vai se modificar. E aqui eu vou adicionar duas coisas. Prefixo des, até colocar com outra letra, des, e o sufixo são. E a palavra fica desvalorização. Por que que é derivação prefixal e sufixal? A resposta é a letra A. Porque eu posso retirar o prefixo, posso retirar o sufixo, e a palavra vai continuar existindo. Lembra que eu mostrei isso para vocês? Vamos tirar o prefixo des, fica a palavra valorização. Existe? Existe. Então está correto. Então, em valorização, o são é sufixo, certo? São é sufixo. Sufixo. Meu Deus. Olha lá. Desvalorização, são é sufixo. Agora, tira o sufixo são, e a palavra vai ficar desvaloriza, desvalorizar, né? Se você colocar o R novamente. Que é preciso, né, fazer essa alteração para que as duas palavras continuem existindo. Então, veja que aqui nós temos também um prefixo. Vou aqui, espera aí que a gente já volta. E aqui nós temos um... Meu Jesus. Lá. Olha, aqui nós temos um prefixo, certo? Só lembrando, prefixo é algo que vem antes, sufixo é algo que vem depois, certo? Então, aqui nós tínhamos o prefixo des, mais o sufixo são, a resposta correta, sem sombra de dúvidas, derivação prefixal e sufixal, tá bom? Não tinha como separar sintética, porque para separar sintética eu vou ter prefixo e sufixo, mas não posso retirar nenhum dos dois, certo? Como a palavra anoitecer. Também eu lembro de ter falado que, geralmente, quando é derivação parassintética, geralmente as palavras terminam em C, certo? Anoitecer, amanhecer, são palavras que são derivação parassintética. Veja que em anoitecer vem da palavra noite, eu tenho o prefixo A, mais o sufixo C. Não posso retirar nenhum dos dois, porque a palavra deixa de existir. Tira o A, fica anoitecer. Essa palavra não existe. Tirou o C, ficar a noite junto, também não existe, certo? Então, isso aqui é parassintética, certo? Isso aqui seria parassintética. Já desvalorização, nós temos derivação prefixal e sufixal, porque eu posso retirar uma ou outra e a palavra continua existindo, tá bom? Então, tem mais alguns conteúdos aqui, a gente vai rever em outro momento. Talvez no finalzinho da aula a gente voltar alguma questão aqui. Teve alguma questão aqui que vocês tiveram muita dúvida? Ou alguma questão que vocês queiram discutir antes da gente ir para o nosso conteúdo mesmo? Só lembrando que essa questão 11 a gente ainda vai ver hoje, certo? Então vamos para o nosso conteúdo. Vamos para o nosso conteúdo de voltar aos conteúdos de classes de palavras, né, que a gente estava vendo. Lembra que a gente viu locução adjetiva na semana passada?
que é um encontro de duas ou mais palavras, né? Sempre que vocês ouvirem falar em locução, locução vai ser o quê? O encontro de duas ou mais palavras, certo? No caso da locução adjetiva, serão duas ou mais palavras que vão funcionar como um adjetivo, tá bom? Então, aqui, ó, veja que aqui nós vamos ter uma questão relacionada a isso. Veja que aqui a questão cobrada pelo IFRN, que dizia o seguinte, eu estava falando da cúpula da Amazônia, e não da reunião entre Xuxa, Angélica e Eliana. E aí eles perguntam sobre o termo da Amazônia, que é justamente o conteúdo que a gente estava vendo na semana passada. Veja, a expressão da Amazônia classifica-se como, aí nós temos a locução adjetiva, complemento verbal, locução adverbial, que é o conteúdo que nós vamos ver hoje, e complemento nominal. Quando vocês pegarem a questão dessa, vocês olhem a quem o termo da Amazônia está se ligando anteriormente, certo? Veja que o termo da Amazônia está se ligando à cúpula. Vocês veem aqui que cúpula é um substantivo. Olha o uso do a aqui, ó. Transformando essa palavra aqui, ó, mostrando que essa palavra aqui é um substantivo, certo? Então, quando vocês pegarem essa questão, vocês já eliminam de cara a letra B, porque aqui está dizendo que é complemento verbal. Então, tem que ser complemento de um verbo. E cúpula não é verbo. Cúpula é um nome. Cúpula é um substantivo, certo? Então, vocês não teriam como marcar B. Locução adverbial. Essa ideia, um termo que vai trazer ideia de tempo, modo e lugar, a gente vai ver hoje. Não é esse aqui também. E aí ficariam em dúvida entre locução adjetiva e complemento nominal, certo? Eu vou mostrar ainda o complemento nominal, poderia ser também, mas veja que aqui é uma locução adjetiva, certo? Veja que você consegue utilizar, como sempre, né? Vocês não podem esquecer disso, vocês conseguem utilizar o X, que é Y, novamente. Veja que vocês conseguem dizer cúpula, que é da Amazônia. Então, cúpula é substantivo e da Amazônia é locução adjetiva. O que é locução adjetiva? Duas ou mais palavras funcionando como um adjetivo. Ou seja, o termo da Amazônia está servindo para caracterizar o substantivo cúpula, certo? Então, aqui em da Amazônia nós temos uma locução adjetiva, certo? Tranquilo essa questão? Vocês já tenham visto, não, né? Vamos ver essa daqui. Não sei se a gente já respondeu essa questão. Acho que não. Mas vamos ver essa questão aqui. Sobre o elemento linguístico extra, é correto afirmar que ele quer saber desse elemento linguístico aqui. Extra. Qual a resposta correta, gente? Já vou até dar de cara aqui. Não é C, nem D. Aqui ele quer só saber se extra é um elemento que é um substantivo ou um adjetivo. Analisem e me respondam. Eu acho que é a. Também acho que a Eu também marcaria A. Eu também. Pronto, pessoal. A resposta é perfeita. Sem dúvida, morfologicamente é um adjetivo. Você estava só perguntando qual a classe, né, de palavra de extra. E aí, você utilizando o X que é Y, vocês responderiam tranquilamente. Veja que aqui ó, nós temos o seguinte: nós temos carbono
extra. Utilizando o X-Capson ficaria como? Carbono que é extra. Então, carbono, substantivo e extra seria o nosso adjetivo. Então, sem dúvida, a resposta morfologicamente é um adjetivo, certo? Ou seja, serve para caracterizar o substantivo carbono, tá bom? Tem aqui mais uma. Vamos ver essa daqui também. Essa daqui é um pouquinho mais difícil. Olha, os elementos linguísticos pesquisador e estadual, respectivamente, assumem o valor de... Novamente, quer saber se é substantivo ou adjetivo. Gente, aqui é mais uma questão do IFRN, tá bom? Só para vocês verem como esse conteúdo é muito cobrado. O conteúdo está sempre presente nas nossas provas. Então, os elementos linguísticos, pesquisador e estadual, respectivamente, assumem o valor de... Novamente, fica aguardando a resposta de vocês. Alternativa B. Letra B. Eu acho que a B também. Vamos lá, pessoal. Olha, vejam bem. Essa questão, nesse termo aqui, pesquisadora, ele tem uma... Essa questão, né? O termo tem uma pegadinha, tá bom? O IF gosta bastante de fazer isso. Vamos começar por o termo estadual. Veja que aqui nós temos, ó, universidade estadual. Universidade, que é estadual. Quando você inverter, vai ficar estranho. Estadual com a universidade não faz sentido. Então, correto seria dizer universidade que é estadual. Sempre lembrando, no X-Caps, no primeiro termo é o substantivo. Então, ó, universidade substantivo, estadual é adjetivo. Então, aqui é, onde tiver substantivo no segundo termo, vocês vão eliminar, certo? Então, aqui só tinha como ser resposta alternativa B ou D, certo? Só tem como ser a resposta B ou D. Ficaria entre essas duas. Veja bem, gente. Olha onde está o segredo aqui dessa questão. Veja que só precisava começar daqui, né, para responder. Afirma a psicóloga e pesquisadora. Veja que ela é psicóloga, mas ela também é pesquisadora. Aqui não é um adjetivo dela, e sim um substantivo. Veja que esse artigo está se referindo à psicóloga, está se referindo à pesquisadora. Ela é a psicóloga, ela é a pesquisadora. Não tem um adjetivo, e sim dois substantivos. Como ele está perguntando do termo pesquisadora, ele aqui é um substantivo, certo? Então, a resposta correta foi substantivo e adjetivo. Psicóloga é substantivo, pesquisadora também. Se fosse pesquisadora estadual, aí sim, estadual seria um adjetivo, mas pesquisadora é substantivo, certo? Nesse caso aqui, nós temos esse artigo aqui, ligados aos dois substantivos, certo? Então, resposta aqui, substantivo e adjetivo. É uma questão que dificulta. Eles colocaram um substantivo próximo do outro, que é justamente para a pessoa pensar que pesquisadora é o adjetivo de psicóloga. Mas veja aqui, ó, o X da questão é esse E. Esse E está unindo duas coisas que ela é. Ela é a psicóloga, ela é a pesquisadora. Então, aqui está unindo duas informações, certo? Então, são dois substantivos. Se não tivesse esse E, aí ficaria psicóloga pesquisadora. Aí sim você poderia colocar no X que é Y. Aí pesquisadora ia se transformar num adjetivo. Ficaria psicóloga que é pesquisadora. Mas não foi o caso. Então, eles dificultaram um pouco. Sem dúvida essa questão, viu? Então, vamos continuar, certo? Vamos entrar no conteúdo, eu acho que eu já mostrei um pouquinho semana passada, mas a gente vai recuperar hoje. É um conteúdo assim, de extrema importância, que é o conteúdo de advérbios, presente em todas as provas do IFRN, em questões
perguntando do adjunto adverbial, de locução adverbial. Nós vamos ver tudo isso hoje, certo? É um conteúdo rápido, vai dar tempo. A gente vai conseguir ver tudo isso e resolver até algumas questões que eu trouxe sobre esse conteúdo e que também estavam presentes no nosso simulado, na questão, se não me engano, foi a questão número 11. Então, gente, vamos lá. Advérbio. Vamos ver isso aqui. O que é um advérbio, né, gente? Então, ó, de antemão, gente, um advérbio é a classe de palavra que acompanha, ou seja, veja que ele tem um sentido aqui de acompanhar. Ele acompanha quem? Ele acompanha verbo, ele acompanha adjetivo, ou ele acompanha eles mesmos, acompanha o próprio advérbio. O que o advérbio faz? Ele acrescenta características, intensificando o seu sentido, ou intensificando o seu sentido. Em outras palavras, o advérbio, para ficar mais claro, o advérbio, para responder questões de IF, eles alteram o sentido de uma palavra, de um verbo, de uma frase, certo? Eles alteram o sentido trazendo intensidade, trazendo uma ideia de tempo, de modo ou de lugar. Geralmente são esses três. Eu vou mostrar para vocês que é muito tranquilo. Por exemplo, vejam isso aqui. Ó. O celular é muito bom. Olha, tem uma frase aqui, o celular é muito bom. Aqui, eu tenho o uso de um advérbio, que é o muito. Esse advérbio é chamado de advérbio de intensidade. O que é que ele faz? Ele intensifica, aqui nesse caso, ele está intensificando o adjetivo bom. Ou seja, veja que o celular ele não é só bom. Ser bom, imagine estar nesse nível. Mas quando eu digo que ele é muito bom, então ele está no nível além. Então aqui eu estou intensificando, eu estou alterando o sentido dessa frase. Eu estou dizendo que o celular não é só bom, ele é muito bom. Então esse aqui é um advérbio que indica intensidade, certo? Então o papel do advérbio em si é para fazer isso, para acrescentar uma informação nova à frase, certo? Ele vai acrescentar uma informação nova ligada a um verbo, a um adjetivo ou a um próprio advérbio. Nesse caso aqui, ele está ligado ao adjetivo bom, né? Veja que o celular não é só bom, ele é muito bom. Mas, para a prova do IF, o que nós vamos precisar? Nós vamos precisar de 3 tipos de advérbio. São os mais tranquilos, gente. Vou até abrir uma página nova aqui para vocês verem. Olha, nós vamos precisar dos advérbios de... Quando falarmos em advérbios para o IF, nós vamos precisar desses 3 aqui. Vou colocar aqui já para vocês também fazerem anotações depois. Advérbios. Quando nós formos falar em advérbios para o IF, nós vamos ver principalmente esses 3 tipos de advérbio. Advérbio de tempo, advérbio de modo e advérbio de lugar. O que é que esses 3 termos vão fazer? Eles vão trazer ideias de tempo, de modo e de lugar à frase, certo? Eles vão trazer essas ideias de tempo, modo e lugar à frase. Vamos ver aqui alguns exemplos. Olha. Um advérbio de tempo. Por exemplo, a palavra hoje. Veja que hoje traz uma ideia temporal. Então, hoje é um advérbio que indica tempo. O que esse advérbio vai fazer na frase? Vai trazer uma ideia de tempo. Por exemplo, hoje eu estudei bastante. Veja que aí eu estou acrescentando uma informação a mais essa frase. Então, esse hoje ele é chamado de advérbio. Veja que é diferente eu dizer estudei bastante. E é diferente de dizer hoje eu estudei bastante. Então, hoje, ele acrescenta uma informação nova à frase. Né? Então, hoje, palavras também como ontem. Pode iniciar também, que é muito comum no IF acontecer, vir várias palavras funcionando como advérbio. O que é isso? Vocês vão entender isso como locução adverbial ou locução adverbial ou adjunto adverbial, perdão. Vai ter esses 2 termos que eu vou já colocar aqui para vocês. Por exemplo, veja isso aqui. Na semana passada. Veja que os termos na semana passada, veja que eu tenho 3 palavras. Na semana passada, isso aqui traz uma ideia de tempo, né? Está indicando algo que passou. Vamos ver aqui, de modo. De modo, gente, indica o modo como algo aconteceu.
Nós vimos a palavra, por exemplo, palavra não, mas a gente viu o conteúdo de formação de palavras, que a gente viu o conteúdo para me fugir a palavra, de sufixo. Lembra que a gente viu o conteúdo de sufixo, certo? Por exemplo, vejam bem, tem a palavra rápida. Rápida é adjetivo, certo? Mas aí, quando a gente coloca o sufixo, mente, lembra, né, que sufixo, está até na nossa provinha, nosso simulado, sufixo é um termo que é colocado no final da palavra. Então, ao adicionar o sufixo mente, eu transformo essa palavra, rapidamente, eu transformo ela em um advérbio de modo. Veja, rápida é adjetivo. Por exemplo, menina rápida. Então, rápida é um adjetivo. Mas quando eu adiciono mente, aí eu transformo essa palavra em um advérbio de modo. O que esse advérbio de modo faz? Ele indica o modo como algo aconteceu. Por exemplo, ó, fiz a prova rapidamente. Fiz a prova rapidamente. Veja aqui, ó, que rapidamente indica o quê? O modo como eu fiz a prova. Você fez a prova como? Rapidamente, ou seja, de maneira rápida. Então, aqui não vai dar ideia de tempo. Lembra que tem a palavra rapidamente, pode até imaginar que vai trazer uma ideia de tempo, mas não. As palavras terminadas em mente, certo? Vou deixar até grifado isso aqui. Na maioria das vezes, na língua portuguesa, vai ser chamada de advérbio de modo, certo? Então, fiz a prova rapidamente. Rapidamente indica o modo como a prova foi feita. Outro exemplo aqui, ó, de advérbio. Olha, às pressas. Então, veja, fiz a prova, posso colocar aqui, né? Fiz a prova às pressas. Então, às pressas, o que as pressas indica? O modo como eu fiz a prova, certo? Então, às pressas indica aqui uma ideia, uma circunstância de modo. Então, isso aqui é chamado de advérbio. E, por fim, existem os advérbios de lugar, né? Também muito simples. Por exemplo, ó, aqui, ali, ou pode ser feito também com mais de uma palavra. Por exemplo, ó, no redigindo. Vamos fazer uma prova? Vamos fazer um exemplo? Fiz a prova. Aonde que eu fiz a prova? No redigindo. Então, ó, no redigindo. Então, vejam aqui, pessoal. No redigindo, esses termos aqui estão funcionando como um advérbio que indica lugar. São os três mais comuns nas provas de FRN. Tempo, modo e lugar. Não pode ir para a prova sem dominar isso aqui, certo? Por exemplo, hoje, ontem, na semana passada, trazendo ideias de lugar, certo? E hoje, ontem, na semana passada, trazendo ideias de tempo, perdão. Modo, rapidamente, às pressas, indicam o modo como algo foi feito, certo? E de lugar, o aqui, o ali, no redigindo. São ideias, termos que trazem um sentido a mais de tempo, modo e lugar. No redigindo aqui, traz uma ideia de lugar. Veja que indica o lugar onde algo foi feito. Fiz a prova no redigindo, tá bom? Então, esses advérbios, no IF, eles vão ser chamados, eles podem ser chamados de advérbios, certo? Aqui é onde a banca começa a dificultar, né? O IF começa a dificultar para a gente. Eles podem ser chamados de advérbios, mas eles podem ser chamados também de adjunto. Então, vocês vão notar isso aqui, viu, pessoal? Eles podem ser chamados também de adjunto adverbial. Na maioria das vezes, eles chamam de adjunto adverbial. Ou eles podem chamar ainda de locução, né, que é parecido com locução adjetiva. Mas aqui vai ser chamada de locução adverbial, certo? Primeira coisa que eu quero dizer a vocês, tem que decorar os três termos. Advérbio, adjunto adverbial e locução adverbial. Vocês vão ter que decorar esses termos aqui, não podem esquecer. Notem, lembrem de colocar aí no guarda-roupa, num post-itzinho, para a gente nunca esquecer isso aqui.
eles podem cobrar com qualquer uma dessas três nomenclaturas. A mais comum, que eles mais cobram, é o de adjunto adverbial. Então, olha, se o termo trouxer uma ideia de tempo, como hoje, ele vai ser chamado de adjunto adverbial. Rapidamente, traz uma ideia de modo, pode ser chamado de advérbio, pode ser chamado de adjunto adverbial. Aqui, ali, pode ser chamado de advérbio, pode ser chamado de adjunto adverbial. Locução adverbial é diferente, porque locução é quando eu tenho mais de uma palavra, né? Vocês já viram isso. Locução adjetiva, nós vamos ter duas ou mais palavras que funcionam como um adjetivo, certo? Locução adverbial, como é que vai funcionar? Duas ou mais palavras que vão funcionar como um advérbio. Só isso. Então, veja, na semana passada eu tenho, ó, na semana passada, 3 palavras. As 3 funcionam como uma locução adverbial, como um adjunto adverbial. Elas funcionam também como um advérbio. Então, é basicamente a mesma coisa. 3 nomenclaturas que eles utilizam para isso. A diferença em que ele se referia à locução adverbial é porque sempre vai haver mais de um termo. Então, na semana passada, eu tenho 3 palavras. Aqui elas funcionam como uma locução, porque eu tenho mais de uma palavra. Nesse caso, adverbial, porque ela traz uma ideia de tempo, certo? E aí, pessoal, tranquilo até agora o conteúdo? Foi muito puxado? Isso. Em teste é só isso. Luna, Luísa, perfeito, né? Tudo tranquilo? Pronto. Vamos aqui, ó. Deixa eu ver se eu tenho aqui alguns exemplos. Por exemplo, ó, advérbio de lugar, né? Que é muito comum, ó. Serve para fazer o quê? Para caracterizar o lugar ao qual o verbo se refere, por meio da noção de posição ou direção, né? Ou seja, vai trazer uma ideia de lugar. Ou seja, demorou, mas chegou longe. Longe está trazendo uma ideia de um lugar onde essa pessoa chegou, né? Por que não ficamos aqui? Veja que aqui traz uma ideia de lugar, né? Onde algo está. A pulseira está dentro, né? Então pode estar dentro de algum lugar. Olha, mais um exemplo aqui, ó. O gato dorme no sofá. Gente, onde está o adjunto adverbial aí? O advérbio, adjunto adverbial ou locução adverbial? Vamos chamar sempre de adjunto adverbial que fica melhor. Eles utilizam esse termo, então a gente tem que lembrar disso. O gato dorme no sofá. Onde nós temos o adjunto adverbial? No sofá. Nossa, No sofá. Perfeito, né, gente? Então, no sofá. É um advérbio que traz uma ideia de tempo, modo ou lugar, gente. Os 3 são mais cobrados no IF. Lugar. 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 Excelente, viu, meninos? Então, veja que o lugar onde esse gato dorme é no sofá. Então, isso aqui é um adjunto adverbial. Ou pode ser chamado de advérbio, ou pode ser chamado também de locução adverbial, certo? Lembrem sempre de adjunto, porque é o mais comum. Gente, agora eu vou mostrar algo que isso aqui ele é muito importante, esse conteúdo. Ele está diretamente ligado ao conteúdo de vírgulas. O IF ele não costuma muito perguntar, por exemplo, o termo no sofá é um advérbio, é uma locução? Às vezes eles cobram. Já teve uma questão assim, eu vou mostrar. Não estou dizendo que eles não vão cobrar, mas na maioria das vezes eles cobram esse conteúdo ligado a um conteúdo de vírgula. Porque o adjunto adverbial na língua portuguesa, ele desencadeia um conteúdo de vírgula. E eu vou mostrar com esse exemplo do gato, certo? Deixa eu só reescrever essa frase, só para vocês verem. Sofá, gato, dorme. O gato, no sofá, dorme. Vamos lá. Deixa eu mostrar isso aqui para vocês. Isso aqui é um conteúdo assim, de extrema importância do IFRN. Demais, demais, demais. Vamos lá. Vejam bem, nós temos uma mesma frase escrita de 3 maneiras. Tem a primeira frase aqui, ó. A primeira oração diz o seguinte:
o gato dorme no sofá. A segunda, no sofá, o gato dorme. E a terceira, o gato no sofá dorme. Todas as três têm o mesmo sentido, é a mesma coisa. Eu só estou dizendo que o gato dorme no sofá. Só que veja que eu mudei aqui a posição do advérbio, né? Que eu mudei a posição do adjunto adverbial. Veja que no sofá traz uma ideia de lugar. Na primeira frase eu coloquei no final. Na segunda eu coloquei no início da frase. E na terceira eu coloquei no meio da frase. Muita atenção, porque isso aqui vai mexer com conteúdo de vírgula, certo? Prestem atenção, gente. Quando o advérbio ou o adjunto adverbial, veja que está aqui, ó, no sofá, ele vem no final, da frase, a vírgula aqui, ó, uma vírgulazinha aqui, é chamada de facultativo. O que é isso? Eu posso utilizar uma vírgula aqui, ou não, que vai ficar tudo tranquilo. Não vai haver erro, certo? Não vai ter problema nenhum. Então, eu posso escrever a frase do jeito que está aqui. O gato dorme no sofá. Posso escrever sem vírgula? Pode. Posso escrever com vírgula? Pode também. A vírgula aqui é facultativa se vier no final da frase, ou seja, não há erro, certo? Não tem erro escrevendo no final da frase. Agora, veja bem. Se eu pegar esse termo no sofá e colocar no início da frase, o que acontece com o termo no sofá? Ele obrigatoriamente tem que ser separado por vírgula. Porque o lugar comum do adjunto adverbial é no final da frase. Se eu pegar esse adjunto e colocar no início ou no meio, eu tenho que pôr vírgula ou vírgulas nesse termo, certo? Então, veja, primeira frase, o gato dorme no sofá. Veio no final, a vírgula, então, aqui é facultativa, certo? Vou colocar aqui só assim, facul. No sofá, o gato dorme. Então, aqui, ó, veja que, para terminar aqui, facul. Facultativo. Até para vocês notarem depois, certo? Facultativo. No sofá, o gato dorme. Veja que aqui muda tudo, gente. Veja que eu trouxe o adjunto adverbial que estava no final, que é a sua posição normal, coloquei ele no início. Aí a vírgula se torna o quê? Obrigatória. Agora, vocês devem obrigatoriamente pôr essa vírgula aqui. Se o adjunto adverbial também ele pode acontecer de vir no meio da frase, veja que eu tenho a frase, o gato dorme. A frase é essa. Só que eu coloquei no meio de o gato dorme, eu coloquei no sofá. No sofá, trazendo uma ideia de lugar. Então, aqui eu tenho um adjunto adverbial de lugar, indicando onde esse gato dorme. Só que ele está no meio da frase. O que acontece? Eu tenho que pôr, obrigatoriamente, duas vírgulas. Uma para abrir o adjunto adverbial e outra para fechar. Porque esse termo tem que vir isolado, certo? Ele tem que vir separado. Então, lembre isso aqui também na redação. Quando vocês colocarem ideia de tempo, de modo, de lugar, na redação de vocês, se não for no final da frase, se for no início ou no meio, vocês vão colocar uma vírgula se for no início e duas se vier no meio do texto. Então, as vírgulas aqui também são obrigatórias, certo? Aí, o que o IE vai fazer com vocês? Eles vão pegar uma frase dessas aqui e vão perguntar. Por exemplo, vamos pegar essa frase 2 aqui. Ó. Imagina esse daqui. Ó. Vamos pegar essa 2 aqui. No sofá, o gato dorme. E aí eles perguntam, a vírgula separa o quê? Aí eles vão colocar, separa um adjunto adverbial, separa termos coordenados, separa uma oração, e aí eles vão trazer diversas nomenclaturas. Olha o exemplo do simulado. Só lembrando, ficou claro isso aqui? Ou alguma dúvida ainda, antes da gente ir para a questão? Tranquilo, né, Luna? Danilo, perfeito. Então, só para retomar, o lugar normal do adjunto adverbial, final da frase. Tirei do final, eu tenho que pôr uma vírgula. Botei no meio do texto, tenho que pôr duas vírgulas. Uma para abrir e outra para fechar, certo? Então, as vírgulas aqui, elas vão ser obrigatórias, tá bom? Então, não posso utilizar. Se for no final, aí a vírgula é facultativa, eu uso se eu quiser. O que o IF vai fazer? Vai perguntar qual é o motivo da vírgula. E a vírgula vai estar separando um adjunto adverbial. Certo? Eles vão fazer demais isso. Colocam todo ano, gente. Todo ano, todo ano. Vamos para o nosso simulado. Olha aqui, questão 11. Questão 11. Preste atenção. Ó. O uso da vírgula em um. Então, ele quer saber dessa vírgula aqui. Ó. Só diminuir o tamanho da letra. Ó.
o uso da vírgula em 11. Eles querem saber. Só tem que diminuir aqui também. Em 1. Ó, veja, temos o seguinte, ó, o uso da vírgula em 1, na questão 11, diz o seguinte: o uso da vírgula justifica-se por separar, ou seja, ele quer saber qual é o motivo dessa vírgula aqui em 1. Aí essa vírgula separa uma expressão explicativa, um adjunto adnominal, ainda vou mostrar isso aqui, que é para não confundir, que são diferentes, ou um adjunto adverbial, que foi justamente o que a gente viu agora. A adjunto adverbial traz ideia de tempo, modo, lugar. A vírgula aí, gente, está separando o termo que vem antes. No caso, está separando o termo no Brasil. Esse advérbio aí, esse adjunto adverbial, é de tempo, modo ou lugar? Lugar? Lugar. Traz uma ideia de lugar. Então, por que essa vírgula aí foi utilizada? Porque ela está separando um adjunto adverbial, certo? Ela aqui está separando o adjunto adverbial, trazendo uma ideia, como vocês falaram, de lugar, certo? Então, aqui, gente, eles vão colocar uma questão dessa todo ano. Então, eu coloquei também esse ano no simulado, que é para vocês verem que esse é um conteúdo, assim, que cai demais, certo? Conteúdo que cai demais na prova do IFRN. Então, eu vou já mostrar uma questão que eles colocaram, assim, muito semelhante a essa, certo? Então, o tema aqui é, novamente, só para recapitular, no Brasil, a vírgula está separando o adjunto adverbial de lugar, né? Na maioria das vezes, eles nem perguntam se é de tempo, modo ou lugar, mas é importante a gente saber disso, que é para a gente descobrir onde está esse advérbio, né? Nesse caso, é um advérbio que indica lugar, então a vírgula aqui tem que ser utilizada para separar esse advérbio. Se eu pego esse termo no Brasil e coloco, por exemplo, cadê o final da frase? Deixa eu só ver onde foi que ficou o final da frase. Por exemplo, tá aqui em conteúdos. Por exemplo, se eu pego esse termo no Brasil e coloco aqui depois de conteúdos, a vírgula já não precisaria, entendeu? Já não precisaria. Não precisaria ser utilizada. Ela só foi utilizada aí porque, né, poderia colocar aqui, foi utilizada aí porque ela veio deslocada, que chama. Ele pode chamar assim, adjunto adverbial deslocado. Por que é deslocado? Porque eu tirei do final para o início da frase ou para o meio. Fazendo isso, eles vão chamar de adjunto adverbial deslocado. Deixa agora só mostrar uma questãozinha. Vamos brincar aqui com as questões aqui. Tem outros tipos de advérbios, certo? A gente não gosta muito de mostrar para não perder muito tempo, mas eu vou até disponibilizar os slides caso vocês olhem. Mas os principais é tempo, modo e lugar. De tempo, cedo, tarde, sempre, depois, são advérbios de tempo. De modo, olha, eu terminava depressa os meus deveres. Veja que esse termo depressa está indicando aqui o modo como eu fazia o quê? Como eu terminava a atividade, certo? Olha, pacientemente. Veja, palavras terminadas em mente, na maioria das vezes, são advérbio de modo, certo? Então, vão notando essas coisas. Intensidade. Intensidade é só para indicar algo forte ou fraco, né? Muito ou pouco. Então, são advérbios que indicam intensidade, né? Seja ela positiva ou negativa, de todo jeito é intensidade. Olha, ele falava pouco. Então, pouco aqui está indicando uma intensidade. Eles formam um casal tão bonito. Então, tão aqui está indicando intensidade. Né? Algumas positivas, outras negativas, mas no fim, todas indicam intensidade. Para o IF, foco, tempo, modo e lugar. Tá bom? Advérbio de afirmação, sim, certamente. São palavras que indicam afirmação. Negação, o não, o nunca, o jamais, o nem, certo? São palavras que indicam negação. E aí tem outros tipos. Foquem exclusivamente em tempo, modo e lugar. Tá bom? Vamos a essa aqui. Vamos a essa aqui. Muito boa essa questão. Questão do IFRN, cobrou no ano de 2023, se não me engano. Olha, o que eles fizeram aqui? Diz o seguinte: os elementos linguísticos nas universidades e em algumas empresas têm, respectivamente, o valor de, ou seja, ele quer saber dos termos nas universidades e dos termos em algumas empresas. E aí ele quer a resposta, né? Ele diz, locução adjetiva e locução prepositiva, locução conjuntiva e locução verbal, locução adverbial e locução adverbial, ou locução adverbial e locução prepositiva. Muito fácil, gente. Olha aí. Vamos ler o textinho.
Começa aqui, ó. Mesmo com todos os efeitos positivos, a lei das cotas tem sido rechaçada por grupos conservadores e neonazistas, inconformados com a presença dos negros nas universidades. Olha aí, faz até a pergunta aqui, ó. Inconformados com a presença dos negros, faz a pergunta aqui, ó. Aonde, né? Presença dos negros, aonde? Ou em que lugar? Onde que esses negros estão? Nas universidades. Então, aqui é um advérbio de lugar, certo? Nas universidades ou em postos de mando, em algumas empresas. Onde são esses postos de mando? Em algumas empresas. Em algumas empresas traz uma ideia aqui novamente de lugar, certo? Então, aqui nós temos locução adverbial nas duas, porque todas as duas estão trazendo uma ideia de lugar. Viu como é fácil? Ambas aqui trazem ideias de lugar. Nas universidades traz uma ideia de lugar, em algumas empresas traz uma ideia de lugar. Eles chamaram aqui, ó, dessa vez, de locução adverbial. Também poderiam chamar de adjunto adverbial. É o mais comum, certo? Eles chamarem de adjunto adverbial. O que muda de um para o outro? Nada. É a mesma coisa, só muda a nomenclatura. Então, eles utilizam esses dois nomes, certo? Locução adverbial ou adjunto adverbial. O mais comum é esse vermelho, certo? O adjunto adverbial. Mas a locução também cai, né? Como no exemplo dessa questão. Essa questão aqui foi em 2023 ou 22, se não me engano, cobrada pela prova também de FRM. Ah, aqui, ó. Veja aqui. Se eu perguntasse a vocês, qual é o motivo da vírgula aqui em 2021? O que vocês me diriam? Porque em 2021 tá tipo como se fosse ideia de um lugar, de um ano. No caso aí, de tempo, né? Mas é isso mesmo. Viu, mano? Aqui realmente está trazendo uma ideia de tempo. Veja, um grupo do INPE mostrou que algumas regiões brasileiras já emitem mais gás carbônico para a atmosfera do que captura. Ponto. Aqui. Aí ele diz o seguinte, em 2021, né, no início, esse em 2021 está trazendo aqui uma ideia de tempo, certo? Então, aqui nós temos um adjunto adverbial, um adjunto adverbial de tempo, certo? Um adjunto adverbial trazendo um sentido de tempo, porque está indicando o ano, né, que algo aconteceu. Então, no século passado, anteriormente, em 2021, palavras que indiquem tempo, na próxima semana, na semana passada, amanhã, no século passado, são palavras que indicam tempo. Então, vocês vão começar a redação de vocês, colocou um termo que indica tempo, tem que pôr a vírgula para separar esse adjunto adverbial indicando tempo, certo? Então, isso aqui é importante tanto para a prova, para fazer as questões, como também para a nossa redação, tá bom? Que na redação, né, nós temos também os usos desses elementos gramaticais, né, como o uso da vírgula, e se a gente não utilizar, a gente vai estar cometendo um erro, certo? Vamos a essa questão, só para a gente encerrar a aula de hoje. Olha, diz o seguinte, olha, em São José do Norte, veja que é muito parecida com a questão que eu coloquei no simulado dessa semana. Em São José do Norte, a prefeitura recomendou que quem vive na beira da Lagoa dos Patos, à beira da Lagoa dos Patos, que é a maior parte da população, saia de casa por conta do risco de alagamento. Não precisa do texto. Ele só quer saber da vírgula em um. Ele quer saber a vírgula que separa em São José do Norte. O termo em São José do Norte está separado por vírgula. O uso dessa vírgula se justifica por quê? Qual é o motivo dela? Separa dois termos coordenados? Separa uma expressão explicativa? Separa um adjunto adverbial deslocado ou um adjunto adnominal destacado? A banca foi bem maliciosa, deixando duas coisas parecidas. Qual a resposta? Um adjunto adverbial deslocado, não? Também Exatamente, acho. Bruno.
Tudo bem, Luiz, é isso mesmo. Sem dúvida. Veja que ele deixou muito parecido, né? Eu também marcaria a letra C. Show, Cecília, Danilo também falou. Aí veja que aqui, ó, ele botou um adjunto e um adjunto. São parecidos, né? Mas adjunto adverbial e adnominal são duas coisas diferentes, certo? Eu ainda vou mostrar o adnominal, a gente vai ver em conteúdos posteriores que não é tão importante. Mas o adverbial, termo que traz ideia de tempo, de modo e de lugar. Em São José do Norte, traz uma ideia de tempo, modo ou lugar, gente? Lugar. Lugar. Traz uma ideia, muito bem, meninas. Traz uma ideia de lugar, certo? Indicou o nome, por exemplo, lugar de uma cidade, tá ali separando a ideia de lugar. Veja, se ele coloca só São José do Norte, não seria um adjunto adverbial, certo? Geralmente os adjuntos adverbiais começam com a preposição em ou no ou na, certo? Começa assim, tipo, no redigindo, indica lugar. Na escola, indica lugar. Em São José do Norte, indica lugar, certo? Não é só pegar o nome separado de uma cidade e colocar, não. Esse em São José do Norte, veja que essas palavras juntas estão trazendo uma ideia aqui de lugar. Então, aqui é um adjunto adverbial deslocado. Por que que é deslocado? Porque o lugar comum desse adjunto adverbial é aparecer no final da frase. Então, ele era para aparecer aqui. Só que quando eu tiro daqui e coloco no início, aí eu desloco ele. Por isso que é chamado de deslocado. Não há problema nenhum em deslocar. Agora, quando eu faço isso, eu tenho que pôr a vírgula. Tá bom? Então, gente, por hoje é isso. Queria saber se vocês têm alguma dúvida. Conteúdo, ou foi tranquilo? Danito, perfeito, né, Danito? Tudo tranquilo? As meninas também, Luna, Cecília, Luísa. Perfeito, gente. Então, gente, é isso. Tenham todos uma boa noite, continuem os estudos e, se Deus quiser, na próxima semana nós estaremos de volta rumo à nossa aprovação, tá bom? Tenham todos uma boa noite.